É difícil prever, né? Mas a expectativa é que faça um jogo melhor, né? Eu acho que o Dorival, o ideal, na minha visão pelo menos, né? É que ele tentasse definir os seus titulares, a base, a espinha dorsal, e insistisse com isso. Mesmo que dê errado aqui e ali, para começar a dar um pouco de conjunto, né? E aproveitar um pouco, na medida do possível, o entrosamento dos jogadores que atuam juntos, né? Por exemplo, o João Pedro é muito bom jogador. O João Pedro é um cara pouco comentado aqui no Brasil, porque ele joga no Brighton, que é um time bom, mas é um time pequeno, né? É uma boa equipe, mas é um clube de menor expressão na Inglaterra. Ele já era muito bom no Fluminense. Ele tinha a média de gol do Fluminense assustadora, inclusive. Teve um momento que era mais de um gol por jogo. Ele tinha 16, 17 anos, entrava, fazia gol a beça. Já estava vendido, foi pro Watford, depois pro Brighton. Não vai demorar muito lá, daqui a pouco ele vai aparecer no time maior. Está até demorando, eu achava que já deveria ter ido já pelo que ele joga lá. Não é um homem de área, aliás, é bom frisar. Você pega, inclusive, o posicionamento, ele joga em vários setores, mas mais ele joga como atacante pela esquerda, muito mais do que um cara de referência dentro da área. Eu acho que aí o Endrick deveria ter sido convocado desde o início, não o Neymar, sempre foi minha opinião, falei isso aqui na época da convocação. Não o Neymar pelas questões que envolvem o Neymar, contusão, essa coisa toda, né? Ainda não está numa melhor forma, né? Eu acho que ele deveria tentar aproveitar o entendimento dos jogadores nos seus clubes. Se ele tivesse o Endrick com o Vinícius, embora ele seja reserva do Mbappé, e o Rodrigo, os caras treinam juntos, convivem juntos, conversam juntos, almoçam juntos, meu Deus do céu, concentram juntos, viajam juntos, são companheiros de time. Aproveita essa estrutura dos dois, Vinícius e Rodrigo, mais o Endrick. Insiste com isso. Vai em frente, insiste com isso. E definir quem são os meus volantes, quem são meus meias, e tentar testar menos. Não tem que ficar testando muito. Jogador desse nível, gente, não tem que ser tão testado. A gente precisa largar um pouco essa história de é jogador de clube, é jogador de seleção. Um jogador de clube que vai bem no clube, vai na seleção desorganizada ou é escalado fora de posição, ele não vai render. É a história aqui até do que o Vampeta conta sempre aqui, né? O Tite convocou o Bruno Henrique, teria convocado o Bruno Henrique não agradou porque foi mal jogando no espaço curto, quando o Bruno Henrique é um jogador para jogar em espaço amplo, né? É um jogador de velocidade. Ele está até mudando hoje, mas naquela época, mais do que nunca, um jogador para jogar em velocidade, para jogar... O Bruno Henrique não jogaria futebol de salão, né? Ele tem que jogar futebol de campo. Futsal para ele não ia ser muito bom. Imagina, o Bruno Henrique bota a bola, acabou o campo, o cara corre e... E na frente ninguém pega. Ninguém pega. Então, essa é a grande virtude, uma das grandes virtudes dele. Mas, enfim. Então, acho que o Tite deveria definir e seguir em frente. Eu acho muito bom ter o João Pedro até como uma opção para diferentes funções, mas acho que ele deveria pegar essa estrutura. Eu acho que deveria ter os três, ter o Rafinha, os dois, jogar sem um centroavante, eventualmente. Ele tem que buscar um mecanismo, definir uma espinha dorsal e não mexer muito depois disso, só mexer em necessidade, insistir, para começar a dar conjunto, e aí os caras que vão entrando vão preenchendo lacunas de um time que começa a andar, que começa a funcionar. Acho bizarro quando as pessoas falam, a geração é ruim. Não, a geração não é ruim. Geração de jogador brasileiro nunca é ruim. Ruim é a geração de jogador da Irlanda do Norte, que pegam lá uns ingleses de terceira, quarto escalão, Jamal né? Lewis. Que são os caras que são netos de norte-irlandeses, coisa parecida, né? Nascem na Inglaterra, não tem chance na Inglaterra, vão pra lá. Tem na Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia. Oi. Ô Mauro, o Brasil tem 2 jogadores candidatos a melhores do mundo, Rafinha e Vinícius Júnior, e um é o atual melhor jogador do mundo, né? Exato. Então, assim, não é que seja ruim você pode dizer assim, os laterais não são tão bons como no passado. Concordo, uma geração de repente, mas não são maus jogadores. Você tem bons jogadores. Agora tem que montar um time, acho que ele não tem tempo de ficar testando, errando e acertando. É um período curto, 2 jogos, passa um tempo, mais 2 jogos. Não tem tempo que eu digo aquele período longo, né? Teve na Copa América, não soube aproveitar. Então acho que deveria definir mais ou menos um time e tentar variar o mínimo, insistir para ver se consegue dar conjunto e aproveitar o que existe do entendimento dos clubes. No caso do ataque, para mim é muito claro. Os dois, o Endrick, talvez ter o Rafinha vindo de trás, buscar uma formação que, se todo mundo recompor, trabalhar sem a bola, dá até para jogar com os 3, o Rafinha vindo de trás, 2 homens que dêem sustentação, ou eventualmente você vai ter o Endrick de fora, vai ter o Rodrigo compondo um pouco, o Rafinha se aproximando, jogando com 2 atacantes, mas definir mais ou menos uma espinha dorsal e nela trabalhar. Eu acho que o Dorival fica muito a tentativa e erro, né? Vide, como eu falei ontem, que o Igor Jesus, que ficou aí cerca de 15 jogos sem marcar, depois que fez um gol contra o Chile, né? Foi cerca de 15 jogos sem marcar. Não é que seja um mau atacante, mas, todo respeito, não está no nível desses jogadores, gente. Não está no nível. Pode ser que um dia até esteja. Hoje não está. O próprio Rafinha,
Eu entendo como um jogador, quando era um jogador mais de lado ali, mais preso ali, desde os tempos do Leeds com o Bielsa, quando ele realmente se destacou, antes jogou no futebol francês, aí da Inglaterra, quando o Leeds subiu, ele apareceu bem no time inglês, com o técnico hoje da seleção do Uruguai. Até a Copa e tudo, eu sempre achei o Rafinha um jogador de muito assim, alto, mas ele mudou o posicionamento nesse novo Barcelona e ele cresceu a barbaridade. Então, assim, ele hoje, para mim, ele é um outro jogador. Ele está num nível muito acima do anterior. Não que ele fosse ruim, mas ele não era tão bom e muito mais decisivo.